No capítulo 14 do livro do Guyton, há uma descrição sobre a circulação sistêmica e pulmonar, falando sobre o percentual do sangue total nas diferentes partes do sistema circulatório. As artérias são caracterizadas por alta pressão e paredes fortes. As arteríolas podem aumentar muito seu diâmetro e controlar muito o fluxo de sangue. E os capilares têm a função de trocar líquidos, nutrientes, eletrólitos, hormônios, entre outros, com o sistema, o líquido intersticial. Então, uma das conexões do sistema circulatório com as células é o líquido intersticial, que é o líquido que fica fora das células. Bem, na circulação pulmonar há aproximadamente 9% do sangue do sistema circulatório. E no coração há em torno de 7%. Isso dá um total de 16%, e o restante, 84%, é considerada a circulação sistêmica. É o resto que está em circulação. Na aorta e outras artérias, o conteúdo de sangue é 13%. Nas arteríolas e capilares, veja que há muitos capilares, mas dá um total de só 7%. O restante, que é 64%, fica na veia cava superior, inferior, nas veias, vênulas e seios venosos. Bem, agora vamos considerar o somatório das áreas de seção transversal dos vasos sanguíneos e relacionar isso com a velocidade do fluxo sanguíneo. Se todos os vasos sistêmicos, né, então tira fora o sangue que está no pulmão e no coração, de cada tipo fossem colocados lado a lado, suas áreas totais aproximadas de seção transversa média no ser humano seriam as seguintes. Bom, a aorta tem uma área transversa de 2,5 centímetros quadrados. As pequenas artérias, se forem colocadas lado a lado, daria um total de 20 centímetros quadrados. As arteríolas, 40. E os capilares, apesar de muito finos, daria uma área total de 2.500 centímetros quadrados. As vênulas, 250, pequenas veias, 80, e as veias cavas dão um total de 8 centímetros quadrados. O fluxo no sistema circulatório tem uma semelhança com o fluxo de corrente elétrica nos fios. Por isso podemos falar em lei de Ohm, né? Onde o fluxo de sangue é igual à diferença de pressão dividido pela resistência. Aqui estão dois pontos ao longo do vaso sanguíneo e há uma diferença de pressão e uma resistência ao fluxo sanguíneo. E aqui está o fluxo. Também pode ser medida a velocidade das hemácias dentro do vaso sanguíneo, usando o ultrassom. Aqui está o transdutor formando um ângulo θ com o vaso sanguíneo. O ultrassom que bate nas hemácias. As hemácias funcionam então como observador afastando. E ao refletir o ultrassom, elas vão funcionar como fonte afastando. Por isso a frequência do ultrassom vai diminuir e através das equações do efeito Doppler pode ser quantificada a velocidade das hemácias no vaso sanguíneo. Para ilustrar esse tipo de medição, nós temos no capítulo 16 do livro do Okuno o exercício 12. Deseja-se medir a velocidade do fluxo sanguíneo na aorta de uma pessoa. Para isso, usa-se a técnica Doppler de ultrassom.
Coloca-se um transdutor fazendo um ângulo de 45 graus com a direção do fluxo sanguíneo. A frequência do ultrassom é de 5 MHz. A diferença máxima entre a frequência emitida e a recebida, devido ao efeito Doppler, é de 3 kHz. Sabendo-se que a velocidade do ultrassom no sangue é de 1.500 metros por segundo, calcule a velocidade máxima do fluxo sanguíneo na aorta. Bem, usando as equações do efeito Doppler, pode-se demonstrar que o ΔF, ou o batimento que se ouve, é dado por essa expressão, que é igual a 2 vezes a frequência do ultrassom, vezes a velocidade da hemácia, vezes o cosseno de θ, dividido pela velocidade do ultrassom. Se θ é igual a 90 graus, nós não teríamos batimento. E assim, isolando o VH, velocidade da hemácia, pode-se calcular dá 0,64 metros por segundo, ou seja, as hemácias possuem a velocidade de 64 centímetros por segundo. Nesta figura, há outra ilustração. O efeito Doppler em uma sonda de pulso ultrassônico detecta o som refletido do sangue em movimento. A frequência do som refletido é diferente e a frequência de batimento entre os sons diretos e refletidos pode ser amplificada e usada nos fones de ouvido para ouvir o som do pulso. Ou seja, vai haver um fone de ouvido e o aparelho colocando em diferentes posições, se ouve um som no audível, que é o batimento relacionado com a diferença de frequência no ultrassom. Então aqui, por exemplo, está escrito que os pulsos na velocidade do sangue, com a ação de bombeamento do coração, causa mudanças detectáveis na frequência de batimento. E o aumento na velocidade do sangue causado pela constrição ou obstrução em uma artéria pode ser detectada como uma mudança na frequência de batimento também.